Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de Mateus 7, vou dar continuidade e vou explicar porque eu tava um pouco relutante para fazer esse vídeo. Se vocês perceberam ou não que eu atrasei um pouco esse vídeo, né? Mas vou explicar rapidinho antes de começar, né? Lendo a palavra. Então, a palavra falou bem forte comigo, eu fiquei muito reflexiva e pensando não somente em mim, mas também nos outros, né? E a palavra já começa falando sobre não julgueis para não serem julgados. Então, é por meio dessa palavra que eu fiquei muito pensativa, fiquei não só pensando nas pessoas que julgam, né? Mas também pensando em mim, sabe? Pensando, será que eu também não tô julgando o outro? Será que eu não preciso rever, sabe? Meus conceitos, meus pensamentos, entender melhor sobre o amor de Deus, entender melhor o que Deus quer fazer na minha vida, né? Primeiramente na minha vida, sobre como tratar o outro, independente se é cristão ou não, de como Deus quer me usar, por exemplo, né? Então, será que eu tô deixando Deus me usar ou são minhas emoções que, que estão falando mais alto, a carne, o que seja? Então, e eu tô falando questão de pensamentos, estou falando também sobre a questão de nós como cristãos, será que a gente não está julgando o outro, sabe? Sem entender melhor o outro, sem entender melhor a história do outro, a dificuldade do outro. Então, é isso. Vou começar a ler agora em inglês, espero que vocês gostem. E tá me ajudando muito, a palavra tá falando muito forte comigo, graças a Deus. E principalmente essa que eu parei pra, sabe, ler várias vezes, li em inglês, li em português várias vezes, pra entender isso, que será que eu tô neste modo de julgar o outro, de julgar os irmãos, ou de julgar os de fora, sabe? Então é isso, vou ler em inglês agora. Então, Matthew 7 say, judge not, that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck in your brother's eye, but do you not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Hypocrites, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give what is holy to the dogs, not cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn and tear you in pieces. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?
Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask him? Therefore, whatever you want men to do, do also to them, for his is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to the destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Beware of false prophets who come you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from bushes of figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom from heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And they will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, however hears this saying of mine, in those days I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and they beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. And so it was when Jesus had
ended this saying, that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Amém? Então, agora eu vou orar, né? Para que a gente possa entender a palavra, mas também entender a língua em inglês. Você já deve ter ouvido essa palavra, você já deve ter lido também sobre essa palavra. Mas agora eu tô lendo em inglês. Então, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que fala conosco e que fala em nosso coração. Obrigada, Senhor, também pela língua em inglês. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar lendo em inglês. E abençoa, Senhor, as pessoas que estão vendo esse vídeo, que elas possam entender, que elas possam, sabe, conhecer mais e mais da tua palavra e entender mais e mais do inglês, principalmente aqueles que precisam, principalmente aqueles que moram em países que falam inglês. Então, em nome de Jesus, eu abençoo para que elas possam conhecer mais e mais, ter o conhecimento em teu nome, Jesus, que elas possam aprender cada vez mais o inglês, porque precisam, se elas moram em países que falam inglês. E abençoa aqueles que querem, que têm vontade no coração de saber e entender e falar a língua em inglês. Então, em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão me seguindo e também escutando essa palavra. Então, gente, é isso. Espero que a palavra também fale com vocês, como já tem falado comigo, como tem me parado para tentar entender isso. Como é profundo, como o amor de Deus, sabe? Ele é algo assim que toca mesmo profundamente quando a gente entende que não é somente o outro que precisa de Deus, mas a gente também precisa de Deus. Todo mundo precisa de Deus. Todo mundo carece do perdão de Deus sobre os pecados. Todo mundo já errou, né? Desde Adão e Eva, tá no nosso genes, desde quando o bebê nasce também. Então, que a gente possa entender isso, que a gente precisa do amor dele, a gente precisa conhecer mais dele profundamente, e não de forma rasa, e não, sabe, julgando o outro. Que a gente possa entender isso, que Deus tem coisas melhores e maiores pra gente do que a gente, sabe, ser uma pessoa religiosa ou julgadora, ou, sabe, tá mais parecendo com o adversário, com o inimigo, ou com os demônios, do que com o próprio Deus. Então, que a gente possa cada vez mais isso, né? Ser como ele, sabe? Mostrar aos outros, sabe? Da forma como a gente fala, como a gente trata o outro, né? A gente também pode muito bem mostrar a Deus. A gente pode, sabe? Mostrar como Cristo é para aquele que nunca leu a Bíblia, para aquele que nunca foi para uma igreja ou que nunca ouviu falar de Jesus, sabe? Por nossa vida, as pessoas olham, as pessoas veem. Então, que a gente possa, sabe, mostrar cada vez mais a Cristo, o amor dele, e que é algo assim que me constrange, é algo que me toca profundamente, e toda vez que eu tenho conhecimento de Cristo, toda vez que eu lembro do amor dele, toda vez que eu penso assim, nossa, Deus me ama. É algo assim que me toca profundamente, como um amor entre o esposo e a esposa, ambos, né? Então, esse amor é algo assim inexplicável, é algo que é só um pouquinho, porque o amor de Deus ainda é maior do que o amor do esposo para com a esposa, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser Mateus 8.